Boa noite a todos. Olha que bom, Silvia, Neide Madalena, que bom ver vocês por aqui, maravilha. Neide Madalena, Elma, que bom, Elma, seja bem-vindo, Valesca, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estarmos aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu queria saber se já estão me ouvindo. Isso, que a paz e que a luz esteja conosco, com todos nós, né? Boa noite, Amy, boa noite, querida. Sim, está ouvindo? Que bom, amém. Que maravilha mesmo, né? Abner, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Que possamos todos comungarmos desse ideal de paz, de amor, dessa fraternidade, né? Dessa fraternidade que nos envolve todas as vezes que estamos aqui unidos e reunidos para esse trabalho. Trabalho não, né? Para esse nosso encontro. Trabalho é coisa pesada, isso aqui é um encontro. Né, Jô Lourenço, boa noite, querida Maria Aparecida, que bom, vocês estão chegando, tudinho na mesma hora. Maria Helena, boa noite, queridas amigas e queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Adoro ver vocês por aqui. Adriana, ainda não te vi, mas sei que se você não chegou, já já você chega, né? Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão chegando. Marinês, boa noite, Marinês. Seja bem-vindo, querida. Sejam todos muito bem-vindos. Marilene, não, Marlene, boa noite. Está pequenininho aqui o nome. Sejam todos bem-vindos. Sejam mesmo, de todo o meu coração. Adoro ver vocês aqui. Gosto demais de ver vocês aqui, viu, Marinês? Gosto mesmo. Gessioni, boa noite, querida. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, né, para esse nosso encontro. Adoro esses encontros. Neuza, boa noite, querida, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aí do capítulo 15, né, do livro Doenças da Alma. Eu falei para vocês, o assunto é um pouquinho complicado, né? Não é questão de ser complicado, é questão daquilo que a gente se sente melhor para falar, porque a gente entendeu, porque é mais fácil, porque é mais assim, a gente se sente melhor, tem assuntos que a gente fica um pouco mais tenso. Fátima, querida, boa noite, Marlene. Jair, boa noite a todos que estão chegando. Será que eu já pulei alguém? Maria Helena, Neuza, falei, Margarete. Margarete, bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Todos vocês, minhas queridas amigas e queridos amigos, sejam todos muito, muito bem-vindos, né, Fátima? Bem-vindos mesmo para esse nosso encontro. Hoje nós vamos falar da cura quântica. Olha, nossa, esse assunto é um pouquinho, né? Mas é legal, assim. É legal a gente saber pelo menos alguma coisa, né? A gente pincelar alguma coisa, é sempre interessante. Todo conhecimento nessa área é muito bom para todos nós. Nós estamos no encontro onde a gente onde nós temos, né? Onde nós nos encontramos para curar as doenças da alma, para as cirurgias, os tratamentos espirituais, né? Por isso que Silvia e outras irmãs nossas, queridas amigas aqui, lembram da água, né, Marinês? Lembra de tudo. E aí a gente precisa realmente estar conhecendo alguma coisa a mais que nos coloque em situações melhores, abrindo os horizontes da nossa mente. Isso é realmente muito importante. Vocês continuam me ouvindo aí direitinho? Fala para mim, por favor. Eu vou dizer para vocês o seguinte: nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos acolher, né, nessa energia maravilhosa, nessa energia maravilhosa, e assim a gente vai, né, Abner, né, nos envolvendo no melhor. Obrigada, gente. Georgina, boa noite, querida, seja bem-vindo. Murilo Firmino, boa noite, amigo, seja bem-vindo, todos vocês. Muito bom quando eu vejo vocês chegando. Larissa,
Boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a essa energia máxima, criadora de tudo, de todos, né, que denominamos de Pai, de Deus. Enfim, nós estamos buscando aceitar, trazer para nós esse acolhimento dessa espiritualidade maior, né? Boa noite, Ana Maria, boa noite a todos. E assim, nós vamos nos envolvendo, acreditando, sentindo essa energia que vai tomando conta da gente, que vai nos tornando mais leve, e nós vamos sentindo aquela proteção, né? Como aquela capa que nos acolhe no dia de frio, né? No dia que está frio, e a gente se sente feliz. Eu acho que assim a gente se sente muito, muito, muito feliz, né, Georgina? Com esses nossos encontros aqui, seja no Portal da Plenitude, seja nos tratamentos, seja no encontro da manhã, né, Analice? A gente vai se sentindo bem, se sentindo feliz e trazendo para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e para que nós também tenhamos condições de repassar para as outras criaturas, familiares ou não, esse nosso aprendizado, que está nos auxiliando no melhor que nós podemos ter, que é o conhecimento. Conhecimento é coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? E agora com o curso novo, né, dos curadores da luz, toda essa reformulação que, como disse o nosso irmão Adriano, né, às vezes ele fica um pouquinho em dúvida. Eu mesmo tenho muita dificuldade com esse negócio da internet, eu não vou nem dizer, nem tenho vergonha de dizer não, porque é uma realidade, né? E ainda mais quando a gente está com a cabeça cheia de responsabilidades, de compromisso, aí que parece que fica tudo mais difícil. Mas a gente vai devagarzinho se habituando, conhecendo e pedindo ajuda e vamos levando, né? E vendo melhor. Aí o Adriano aí, né, Adriano? Bem-vindo, amigo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Muito obrigada por tudo, né? Eu tenho muito que agradecer a todos vocês que estão comigo nesses momentos de turbulência, né? Mas a turbulência, quando a gente vai no avião, ele passa. De repente, ele chega naquela calmaria. E é isso que a gente vai conseguindo, a calmaria. Então, vamos elevar, pedir à espiritualidade amiga que nos envolva, aos curadores da luz do plano espiritual e do plano material, que possamos todos nós, indistintamente, comungarmos desse ideal da paz, do amor, da fraternidade, que a cura se faça desde sempre, quando tudo já estava preparado para esse momento de hoje. E que assim tenhamos a paz dentro de cada um de nós, tenhamos a certeza, tenhamos a confiança em dias melhores, porque eles sempre virão. Nas curas para os nossos familiares, amigos, para aqueles que nós nem conhecemos, que possamos todos juntos, né, reunidos nesse amor de ideal, conseguirmos auxiliar todos aqueles que ainda não sabem caminhar sozinho, e que assim seja, né, em nome do Criador, tá? Muita paz, muita luz, e que assim possamos nos abraçar virtualmente nessa energia, dando as mãos, unindo os nossos pensamentos juntamente com os nossos ideais de cura, né, e de melhoramento espiritual em todos os sentidos. Que seja assim hoje e sempre. Gente, vamos lá, né? Vamos para esse assunto, Benedita, Marli, que eu não tinha visto chegar, Marli, Maria das Graças, sejam todos bem-vindos. Antônio, obrigada pela companhia de todos vocês. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado. Você sabe que eu sou um pouco lenta, né? Esse negócio de internet, dessas coisas, eu sou um pouco lenta. Mas a gente vai chegando lá devagarzinho, né, Adriana? Eu nem falo nada, para a Adriana não dizer como eu sou na internet. Cláudia, boa noite, querida, seja bem-vindo. Todos vocês sejam muito, muito bem-vindos. Então, vamos lá. A cura quântica. Olha, Adriana, eu querendo falar do que eu não sei, né? Diz assim, vamos lá. A cura quântica, realmente, para mim, Sônia Russo, para mim, certo? Eu não vou dizer que eu vou falar sobre cura quântica, não. Eu vou apenas citar algumas coisinhas que eu acho que é importante, tudo é importante,
mas aquilo que eu possa realmente conduzir. Eu não vou explicar por quê. Porque física, para mim, não sou muito amiga dela. Matemática, não sou muito amiga dela. Mas a gente desenrola, né? Desenrola, né? A gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando compreender e buscando os subsídios que coloquem a gente mais fácil naquilo que a gente precisa dizer. E como eu preciso dizer? Uma coisa a gente tem que começar a entender, ou já entender, né? Que é a evolução da medicina, a evolução da ciência médica. Porque nós já conhecemos processos que, quando a gente começou esse capítulo, a gente viu como eram as curas, né? Fazendo sangria e aquelas coisas com muita dificuldade. Hoje a gente já tem um progresso que já vem acontecendo, que a gente já faz uso, que a gente, quando não faz uso, que graças a Deus não precisa, né, do exame de alguma coisa, a gente vai compreendendo já os benefícios que trazem, né, pelo aperfeiçoamento, né, de tudo que a gente vem conseguindo na área médica. E esse progresso traz os grandes benefícios, por quê? Porque está se aperfeiçoando para o estudo da estrutura celular, que nós temos esse componente. Lembra do que a gente leu, toda aquela parte que a gente viu aqui já mais de uma vez, falando sobre a maravilha do corpo humano? Então, é muito importante a gente não esquecer aquilo daquela vez, né, que a gente falou. Então, essa estrutura celular, dispondo, ou seja, contando, a gente já conta hoje em dia com o quê? Com microscópio eletrônico, né? A gente já tem a ressonância nuclear magnética. Olha, isso já foi uma evolução daquela que quando a gente começou até o que a gente é hoje. E a gente está falando isso para a gente chegar lá, né? Da microscopia, né? A gente já sabe que isso existe. E um termo que eu realmente não conhecia nas minhas buscas, mas que faz parte da física quântica, como se fosse explicando, como se fosse não, explicando o fenômeno que é o tunelamento, que na física quântica é conhecido, é um fenômeno onde partículas atravessam as barreiras energéticas, que nós somos energias e temos essas partículas, né, energéticas, porque na física quântica ela transpassa, porque na física clássica ela é intransponível, mas esse tunelamento hoje existe, né? Essa não mais seja intransponíveis, né? Que já temos a física quântica. Então vamos lá. E essa microscopia que é capaz, né? Capaz como é que eu digo assim, meu Deus? Capaz de analisar, esses equipamentos são capazes de analisar a estrutura celular de cada um de nós, né? E assim, nos seus mínimos detalhes. Então, hoje em dia, eu tenho como saber a causa daquele mal, né? Eu tenho como saber que a ciência está trazendo a energia, o conhecer das energias, das transformações através dessa mesma energia, nós estamos ganhando muito que antes nós não tínhamos. Então, é muito interessante tudo isso, mas vamos chegar lá. A cura espiritual, que isso está no contexto. A cura quântica está contida na cura espiritual, que já vem sendo estudada, gostei disso, estudada de forma diferente, vendo por outro prisma, por outro lado, outro ponto de vista, que é o ponto de vista científico, porque ninguém via antigamente, aquilo era coisa de bater tambor, isso era não sei o quê, isso era não sei o quê, tudo era invenção, tudo era milagre, e hoje a gente sabe que nem tudo é milagre, né? Pelo amor de Deus, a gente já tem alguns conhecimentos que façam com que a gente vá entendendo a vista científica, mesmo dentro da cura espiritual.
Porque nós temos os cientistas do outro lado, né? E temos os encarnados, os desencarnados. Então, com essa vista científica da cura espiritual, porque isso é à luz de um conhecimento já atual que nós não tínhamos lá atrás. Parece um assunto complicado, né? Mas vamos devagarzinho. A gente está bem no comecinho para que até eu mesmo fique entendendo melhor, né? À luz dos conhecimentos atuais, por quê? Porque vai identificando o quê? Um ponto de encontro entre a ciência, né? A ciência e a realidade da alma. Por isso que eu quis tocar nesse pedacinho aqui. A realidade da alma, que age como? Através do pensamento. Lembra que a gente falou do pensamento? A gente vem falando desde o início desse livro, né? Sobre a importância desse atributo da alma, chamado pensamento nas nossas curas, nas nossas vidas. E tem um textozinho assim que a gente vai citar, que o Adriano falou, acho que antes de ontem, né? Porque hoje eu vi só um pedacinho. Assim. Falou nisso aqui, né, Sandra? Sandra Sonhadora, boa noite a todos que estão chegando, os que eu possa não ter visto. Alexander, boa noite, obrigada pela presença de todos vocês, né, Janete, obrigada, cheirando no Caleb, tudo de bom. Sandra Auxiliadora também já está aí, que bom, muito bom ver todos vocês por aí. Se já pulou alguém que eu não tenha visto, sinta-se abraçados. E obrigada pela companhia. Então o que é que estava faltando para a gente? Para falar mais facilmente de tudo isso, como a gente entender essa cura que é através da energia, como a gente entender essa cura através da luz, porque aqui eu teria que falar sobre átomos, né? Sobre os átomos, teria que falar sobre fotoelétrica, mas eu não vou falar nada dessas coisas da física. Eu quero falar, na verdade, sobre o pensamento dentro da física, né? Da cura quântica. Então, o que eu achei interessante é a gente entender e estudar esse prisma diferenciado daquelas coisas, isso não existe, cheio daquelas complicações de pensamento. Eu não preciso falar dos prótons, né? Da carga elétrica, eu não vou falar, não quero falar sobre essas coisas, me desculpe, mas porque eu acho um pouquinho complicado. Então, átomos, elétrons, núcleos, os prótons, tudo isso existe na física. E a física quântica vem trazendo para nós, no sentido bem mais claro, bem mais simples, fazendo a gente entender toda essa reforma, toda essa potência que a gente vai trazendo, né? Em síntese também, a gente pode ver que reportando a estrutura de do átomo para o sistema planetário, verifica-se o átomo que sintetiza a unidade da criação. Olha, o negócio é muito grande, muito amplo, aparentemente confuso, aparentemente difícil, mas é maravilhoso a conclusão que a gente tem de tudo isso aqui. Existem livros de André Luiz, livros de professores de física, escritores que botaram, físicos, né, que deram para a ciência contribuição para a nossa evolução, para a gente entender essa cura quântica, porque os conhecimentos foram revelados, de que forma foram revelados. Então, a física veio trazer essa ajuda maravilhosa para todos nós. Veio trazer isso de forma, né, Nilce, Lúcia, que a gente possa entender. Nossa, a física trouxe tudo isso para a gente, sim, e muito mais. Porque aqui eu estou pincelando um piquitito de coisa, mas não estou abrangendo dentro da física, né? Não estou. Mas a gente está falando da física quântica, certo? De um jeito mais simples, que é o jeito que eu pude entender, e que já não é de hoje, né? Que a gente vê essas coisas. Então, vamos lá. André Luiz tem citações, vou dizer o livro que vocês vão encontrar, né? No livro Mecanismo da Mediunidade, né? E é muito interessante a gente buscar isso não só pela visão da física, no sentido de professores de física e de autores, mas que a gente veja que existe livro dentro da doutrina espírita, né? Dentro do kardecismo, que fala sobre isso.
Emmanuel também tem no livro uma citação com relação a essa cura quântica, no livro chamado Pensamento e Vida, né? Onde ele diz que agora começamos a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar o átomo. Ele fala no átomo a entrega. E aí a gente pensa assim, mas a entrega de quê? A gente vai entender o sistema solar, a gente vai entender todas essas coisas, os núcleos, a função de cada uma dessas coisas a gente pode entender, mas não é esse que a gente quer chegar lá. A gente quer passar por tudo isso, porque tem muito mais coisa, muita coisa mesmo. Se fosse ver tudo que tem aqui, eu ia levar 10 dias para falar até descobrir tudo o que é. Mas vamos lá. Eu não poderia explicar de forma alguma a cura quântica dentro realmente da física. Então, eu vou falar dentro daquilo que a gente vai entendendo normalmente. E essa cura quântica, porque os conhecimentos, na verdade, revelados pela física, comprovam algo muito importante para a gente, é preciso entender isso, porque a gente vai entender que é a confirmação daquilo que a gente escuta nas lives, dos tratamentos, das curas e cirurgias espirituais. Né? E as terapias alternativas, que também incluem e envolvem tudo isso aqui que a gente está falando. Então, ele explicando a cura quântica, porque os conhecimentos revelados pela física comprovam que o átomo constitui uma minúscula partícula da matéria. Nós temos a nossa parte da matéria, e a matéria existe e ela é importante, tendo no seu interior um núcleo formado de prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. E a gente vai lá. Na cura quântica, o que é que ela abrange? Ela abrange uma terapêutica, a cura quântica abrange uma terapêutica alternativa, que utiliza os conceitos da física quântica. Por isso que eu digo, eu não vou falar sobre átomos e essas coisas, a gente vai dizer o que inclui, a gente está falando. E essa física quântica, nessa abordagem terapêutica, essa alternativa, ela tem mente e espiritualidade. Fazendo o quê? Reequilibrando. Com isso, vai reequilibrando a nossa saúde integral. Nossa saúde integral, ou seja, de forma geral, de todos os seus contextos, de todos os seus campos. Células, não células, ósseos, essas coisas, a gente vai tirando tudo isso e colocando. Tudo isso a gente vai sentindo e fazendo a aplicação em cada um de nós, em grupos, individual, e a gente vai chegando lá. Eu quero terminar essa parte todinha hoje, para a gente começar o capítulo novo. Quando a gente reequilibra a saúde integral, a gente está propondo que pensamentos e emoções, que é importante, que é onde a gente encontra realmente o reequilíbrio, se eu estiver desequilibrado, se eu não tiver os pensamentos harmonizados, se as minhas emoções não estiverem controladas, não estiverem dentro do contexto, elas vão fazer o quê? Elas podem alterar as células e modificar a realidade física de cada um de nós. E a gente sabe disso. Né? A gente tem coisa que a gente fica pensando que desequilibra. A gente tem coisa que a gente fica pensando que a gente não devia estar pensando, nem trazendo ontem para hoje, nem o futuro para agora, porque não adianta trazer o passado. Né? O passado já está dizendo, já passou, então eu não tenho que trazer. O que eu tenho que trazer são lembranças boas, positivas, que vai fazer com que a minha energia trabalhe positivamente, principalmente na minha própria cura, na minha própria cura. E existem várias visões, né? Inclusive de restaurar a ordem interna através da mente. Lembra, Adeno falou isso essa semana, falando aí nas perguntas, nos assuntos, para que a gente entenda, Marli, que a gente entenda. Parece complicado, né, Flávia? Mas não é não, mas a gente está chegando lá. Então, a gente vai restaurando a nossa ordem interior através da nossa mente, dentro do controle, daquilo que eu estou censurando do que eu devo fazer, quer dizer, colocando aquilo. Isso não serve, eu não vou fazer. Eu vou fazer isso. Então, eu estou controlando, estou fazendo com que a minha mente trabalhe através da mente, que vai além da medicina alopática convencional. Porque tudo é remédio, tudo é remédio.
Não é que não deva, não, gente. Eu não estou dizendo nada disso, não. Pelo amor de Deus, a gente precisa. Há situações que a gente precisa. E ser grata, né? Agradecer pela medicina que está e pela ciência que está evoluindo. E nessa saúde, que a gente chama de integral, chamamos de integral por quê? Porque nela vem a busca do equilíbrio, o equilíbrio nosso entre o nosso corpo, a nossa mente e a espiritualidade, e a nossa espiritualidade, tratando o indivíduo como um todo e não apenas com o sintoma, porque o que a gente vê é isso que a gente vem falando, aí o sintoma dor aqui. Onde é a dor? A dor é aqui. Aí pronto. Aí vai dizer, vamos tratar essa dor. Vamos ver o que. Mas a gente não precisa ver essa dor, porque essa dor pode ser ocasionada não por aquele órgão que eu estou sentindo, mas porque aquele órgão recebeu a carga que não deveria ter recebido. Das más emoções, dos pensamentos negativos e de todos os desequilíbrios que às vezes a gente traz. E os equipamentos e as explicações dentro da física quântica, a gente vai entendendo essa técnica. E essa técnica da cura quântica faz com que a gente entenda que está indo muito mais além do que aquele conhecimento que a gente tinha, fechado na religião, fechado num conceito, fechado num preconceito, fechado nos achismos, que não é assim, que não é assim, e não estávamos vendo os saltos quânticos dando para nós certeza, certeza, ou seja, de que eu preciso me trabalhar, de que a matéria que está, eu não posso me impregnar o meu corpo físico, que é a matéria, certo? E ter essa matéria condensada em, em danos, em danos físicos, psíquicos e emocionais em todos os sentidos para nós. Então, é isso que a gente busca compreender, entender por quê? Porque o ser humano, essa matéria condensada, no ser humano, eu até copiei isso, viu, gente? Não foi que eu sabia dizer que eu sabia, não. Eu copiei esse pedacinho porque eu achei maravilhoso. Ela explica as propriedades como a mecânica dos nossos ossos. Veja como é profundo tudo isso. Como é profundo tudo isso. Porque, eu dizia, matéria condensada, aquilo que é junto, eu ficava pensando coisas, mas não, eu estava vendo pelo lado da ciência, ele vê isso, ele vê a condensação dos impulsos, né? A condução dos impulsos nos nossos nervos. Lembra daquele negocinho que eu mostrei aqui, né, para vocês? Lembra do corpo humano? Vamos analisar pelo corpo humano. Os impulsos dos nervos, o foco que a gente assim, está focando o quê? Eu quero o quê para mim? Eu quero o melhor, eu quero a cura, eu quero sair dessa parte que não está me levando a nada, que são os pensamentos negativos. Mas eu tenho que entender, como a gente viu aqui, os tecidos, as células, que são bilhões de células em nosso corpo. E a gente precisa entender esses componentes que trabalham muito em fração de segundos. Então, a gente precisa entender tudo isso direitinho, porque daí a gente vai sabendo sobre respostas dos tecidos e nos auxiliando quanto ao magnetismo que nós temos. Magnetismo que cura, magnetismo que traz para a gente expansão, e com isso a gente vai sabendo trabalhar todos esses trabalhos dos sábados, né, que é feito por Adriana e por toda a equipe de amigos, né, que estão ali, não só os amigos do outro lado, mas os amigos daqui da matéria. Como essas sessões, as sessões de terapia quântica. Qual é o objetivo disso? O objetivo principal é restaurar a energia. Porque quando a gente, eu estou desanimada, aí fica, eu estou tão sem força hoje, hoje eu estou assim, meu corpo só pede cama, e não sei o quê. Isso aí, não, vamos trazer energia que deixa a gente de pé. Vamos trazer a energia, que o objetivo não é restaurar as energias, então eu tenho que restaurar todos os dias. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: todos os dias ao amanhecer, eu tenho que agradecer
por estar novamente nessa oportunidade da vida, o meu espírito na matéria. Então, o que? Eu tenho que focar na saúde física, na minha saúde emocional, mental e espiritual. E veja bem que essa parte, as sessões, essa parte eu vou repetir aqui, as sessões de terapia quântica, tem como principal objetivo, restaurar a energia, nossas energias. Com foco em quê? Com foco na saúde física, do meu físico, do nosso físico, né? Do nosso físico, né, Jô? E fazendo o que em cada um de nós, Maria Lúcia? A física, o emocional, mental e espiritual. Mas pensemos algo que é importantíssimo, não é só saber isso aqui, é saber trabalhar com isso em cada um de nós. Trabalhar com isso em cada um de nós. Quando? Quando encontramos quando bloqueamos em nós ou travamos em nós os pensamentos positivos, aí nós vamos ter dificuldades de lidar com problemas e situações. E quando a gente tem essa dificuldade de lidar, significa que todo esse composto que a gente acabou de falar não está em equilíbrio, não foi restaurado. Quando a gente às vezes diz assim, estou precisando de um passo, estou me sentindo assim, por quê? Porque a gente vai restaurar as energias, vamos colocar harmonia nos nossos chakras e assim trazendo para nós, né, Valdinéia, a certeza, né, Aparecida, a certeza de que eu estou me trabalhando, de que eu estou me curando, de que eu estou no caminho certo. E isso é importante demais, demais mesmo, porque a gente vai entendendo tudo aquilo que a gente já falou, os milhões de células que a gente tem no nosso corpo, o nosso sistema nervoso, respiratório, digestivo, cardiovascular e etc., a gente vai com eles trabalhando, restaurando, modificando e igual cura. Doenças da alma, não. A gente está se reestruturando e não vamos nos apegar às doenças, mas vamos nos apegar à cura das doenças, né, Simone? Porque, de fato, bem melhor. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, eu estou falando mais alto, porque está um toró, uma chuva que parece que o mundo vai se acabar. Mas a gente está aqui fazendo a nossa parte. Então, Sandra, a gente vai entendendo tudo isso. Eu queria agora perguntar uma coisa, dá um segundinho. Está dando para entender ou está muito complicado? Está dando para entender onde nós estamos chegando? Eita, meu Deus, é muita chuva. Jesus, tenha misericórdia. É muita água. Cuide dessas criaturas, Senhor, que estão nesses locais de barragem, de barreiras. Ai, Jesus, tenha misericórdia dessas criaturas. Então, Kátia, a gente precisa realmente entender. Eu espero, Sandra, que vocês tenham, que realmente estão entendendo onde a gente está querendo chegar. Né, Alexandra? Eu espero que sim. O assunto é um pouquinho aparentemente, mas dá para a gente entender tudo direitinho. Está dando para entender? Maravilhoso. Vocês são muito melhor do que eu pensava. 10 vezes na minha frente. Que maravilha, porque eu estou um pouquinho fora, mas vamos lá, vamos continuar. Porque é muito bom esse assunto, apesar de tudo. Então, a gente não pode. A física quântica nos auxilia muito, né, nesta terapia, para que a gente tenha o cuidado de não deixar sentir interferência sobre todas as informações que o corpo fala. Lembra disso? Que o corpo fala? Foi um assunto maravilhoso que a gente viu tempos atrás. Então, se o nosso corpo fala, eu posso ter o poder de transformar aquilo que não está bem para se tornar bem. O que não está bom fica melhor. Aliás, e o que está bom fica melhor. Fica melhor. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, nos mostrando as possibilidades que nos leva à cura. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu amei, amei. Então,
Então, a terapia quântica propõe um tratamento energético. Né, Adriana? Adriana falaria disso, valia um show aqui para você, viu? Um show de ficar horas e horas falando sobre isso. Um tratamento energético por meio de informação da intenção estruturada frequencial em cada um, porque nós temos, né? De saber usar os comandos quânticos estruturados logicamente, para atingir o quê? Determinado ponto machucado, dolorido, chegando ao objetivo do nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. Isso a gente não pode deixar, temos e vivemos dentro destes componentes que a gente acabou de falar. Mas aí, na prática, né? Como é na prática? Olha, na prática, a gente vê o seguinte: transformar emoções. Olha, transformar emoções é maravilhoso. Precisamos entender tudo que existe em cada um de nós e entender de que forma? Através do pensamento positivo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais sobre isso. Então, na prática, para transformar uma emoção negativa, transformar as emoções negativas, veja bem, funciona da seguinte forma: para se transformar uma emoção negativa como depressão, raiva, angústia, medo falou essa semana, né? Foi Adriano, medo, e dizer para a gente mesmo que é preciso viver essa emoção para realizar a conexão, estar conectado com a frequência que será tratada. Então, a gente tem que colocar em nossa mente, deixar ela livre, solta e cheia da energia para a gente transformar essas emoções negativas em coisas boas. Ou seja, eu não tenho mais depressão, eu sou uma pessoa alegre. Não, eu não sinto angústia, medo, não. Por que ter medo? O que tiver de acontecer, vai acontecer. Com medo ou sem medo, vai acontecer. Então, eu não preciso me arriscar. Por que eu vou ter medo? Aqui, muita cheia, muita coisa, muita água, tudo transbordando, coisa na maior das agonias. Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que confiar e não pensar negativo. Não pensar negativo, para a gente não baixar a nossa frequência. E essa frequência está na quântica, não é? Em seguida, a gente deve encontrar o ponto de origem, aonde é, a Adriana falou isso essa semana, hein, gente, com relação, não sei se foi a ansiedade, quando ele citou isso aqui do jeito dele melhor, claro, né? Do jeito que está aqui. E em seguida a gente vai achar esse ponto que provoca e mantém essa emoção negativa, a gente vai buscar isso direitinho. Crença ou doença crônica, a gente, eu tenho isso, meu já é crônico faz não sei quantos anos e não tem jeito. Meu Deus, quem é que diz que não tem jeito? Que não tem jeito é quando chega o momento da gente retornar ao plano espiritual, que a gente não pode fazer, isso está em cima, aí fica mais complicado, né? Mas essa origem, procurar essa origem, o equilíbrio da emoção, não se prender a crenças ou doenças crônicas. Não, para quê? Não, a gente não tem nada crônico, não. A gente pode curar. A gente pode curar. E o que a gente não cura, a gente melhora. Mas a melhora já é uma cura, já é o início daquilo sobre nós. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Olha o assunto que o Adriano falou também essa semana, agora há pouco. Porque isso pode ter a origem em um trauma de infância. Lembra isso aí? Lembra aí, vocês que já ouviram, Valdinéia, Janete, vocês estão lembrados disso, Maria Helena? Que o nosso amigo falou sobre isso, que pode ser um trauma de origem na infância, lembranças ou então lembranças de alguma experiência recente, etc, etc, de tantas coisas que às vezes a gente se envolve, ou a gente se deixa levar e aquilo se arrasta. E aí só vai trazer o que a gente não tem a necessidade. Assim, quando a gente chega a esse ponto, a esse conhecimento, o que é que a gente sente? A gente começou a identificar a origem daquele mal que está nos atingindo. E podemos executar a transformação energética necessária
para curar-se ou para curar aquela pessoa da emoção negativa que ela estava vivendo, porque estava nesse contexto que a gente não precisa. Aí você diz: existem na cura quântica técnicas complementares? Sim, existe. Porque além da terapia quântica, também utilizar técnicas complementares que se adaptam melhor a cada um. Que cada um te diz: olha, tenho que dizer, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, eu me sinto melhor daquele jeito. Eu mesmo fiz a acupuntura, né? E naquilo não foi, em alguma coisa não funcionou, mas em outra funcionou. Mas funcionou uma outra técnica, uma outra coisa, e foi maravilhoso. E eu sou grata e faria tudo de novo, tudo de novo. E aquilo que vai se adaptando melhor em determinado, vamos dizer, que na determinada terapia para cada um. Né? Tem uns que se está melhor naquilo. Mas eu não tenho isso de esse é melhor, esse não é melhor. Não. O que tiver no momento para mim, eu vou me fechar naquilo. E quando eu me fecho, quando eu mando o meu comando para aquilo que eu quero, pelo meu desejo, pela minha vontade, pelo meu pensamento de que eu vou conseguir, qualquer terapia vai funcionar. Eu penso isso, eu penso isso. E eu espero que vocês entendam isso que eu estou acabando de falar. Eu entendo isso, né, Marlene? Porque existe a cupressão, né? Que é uma técnica, que é a técnica ao qual se criam determinados pontos de pressão no corpo para aliviar dores. Isso aí é um. Existem muitos outros, até que eu nem sei o nome, não sei nem pronunciar. Aromaterapia. Aromaterapia, que é a terapia que utiliza óleos essenciais para melhorar a saúde, o humor e a mente. E eu sei disso, porque eu já fiz essa aplicação maravilhosa também. Aliás, eu já fiz muita coisa, também já estou para lá, né? Então já tinha que ter passado por alguma coisa, pelo menos para conhecer. A cromoterapia, né? A energia de cada cor que é utilizada para equilibrar o ambiente, o psicoemocional, os chakras de um indivíduo, de cada um de nós. Qualquer um de nós pode conseguir isso. A reflexologia, né? Que aplica a pressão sobre determinados pontos da mão, dos pés, para aliviar dores e cicatrizar machucados. Olha como é importante. Vê só, tudo isso que a gente está falando, e técnicas que eu não conhecia, uma que eu não consegui nem pronunciar, que é a técnica holística, também maravilhosa, que faz uso da física quântica para acessar as vibrações de energia de cura, porque a gente tem isso, e a gente sabendo facilita muito mais da gente chegar ao denominador comum, ao igual a isso, né? Um X mais X, um Y vai dar quanto? E a gente já tem ali toda a soma daquilo que a gente necessita e que a gente vai conseguir. Então, a física quântica, na técnica holística, ela é usada para acessar as vibrações de energia de cura, basicamente como explicamos, ou seja, como foi dito por essa terapia toda que eu citei aqui. Citou muita coisa. Mas o que envolve o pensamento negativo? O que envolve o positivo, né? Que a gente vê, o pensamento, no pensamento positivo está toda a motivação. É por isso que eu acabei de falar agora há pouco. A gente precisa dizer a gente que a gente vai conseguir, que a gente quer e que a gente acredita. Então já é uma porta aberta para a gente se conduzir. E se conduzir entendendo de fato aquilo que a gente precisa. Porque quando a gente precisa ir, não é atrás, é ir na frente, né? Ir buscar aquilo, né, Sandra? Buscar aquilo e entender de fato o que o pensamento está trazendo para a gente, que é de suma, lá em cima de importância, para que tudo funcione, né, Silvia? Da melhor maneira possível. E a gente vai conseguindo, né, Abner? A gente vai conseguindo, e com isso a gente vai se melhorando em todos os sentidos, em todos os sentidos. A gente vai se melhorando em todos os sentidos, né, Helenara?
a gente vai conseguir. E uma outra coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente tem esse pensamento reto, pensamento positivo, pensamento que vai direcionando a gente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente conhece, a gente tem a motivação pela vontade, porque a vontade está ao lado ali, ao lado do pensamento. Está no pensamento, na execução do pensamento, a vontade. Então, a gente tem a determinação através do querer. Eu quero, né? Eu quero. Através de que? Aí eu faço uma prece, digo, meu Senhor, me envolva em tua luz. Me ajuda a trazer essa energia positiva de todo o universo, porque eu quero me curar, porque eu quero auxiliar o meu parente, aquelas criaturas que eu amo, aquelas criaturas que eu conheço. E aí a gente vai conseguindo entender o potencial que produz o reajustamento dos elétrons alinhados, né? De tudo que a gente possui em forma de energia, para que a gente consiga promover a saúde e o nosso bem-estar, e assim alcançar o sucesso com a cura quântica, que é muito importante para nós. Mas o que acontece com a gente quando pensa que no pensamento, quando a gente tem aquele pensamento negativo? Não esquecer que o pensamento negativo e o pensamento positivo têm a mesma energia. A energia é única, só que eu trabalho positivamente ou eu quero o negativo. O que diferencia, na realidade, da energia positiva, do pensamento positivo, o pensamento negativo é a informação que a gente dá através da mente, a informação associada a ele. Eu estou pensando negativo, então não tem condição, né? O pensamento que está imantado, seja junto, ligado, cheio de energia negativa, como pode produzir o positivo? Nesse caso da saúde. Então, é importante que a gente não atraia emoções negativas de que desencadeiam a desarmonia energética na estrutura das células, de tudo isso que a gente já falou aqui, né? Dessas células que são bilhões de células, estou aumentando, né? Milhões de células que a gente precisa entender, né, para combater as doenças, né, de forma geral. Então, é muito bom isso aí, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Essa diferença ficou clara, né, do pensamento, das energias do pensamento negativo com o pensamento. Dicas tem muito mais ainda, viu, gente? Tem dicas no livro de André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos, vocês encontrarão também. Tem na Gênese, né, Allan Kardec, muitas coisas, mecanismo da mediunidade, que eu já falei, vocês têm muitas informações, que são muitas mesmo, não são poucas, não. Nossa Senhora, eu fiquei assim, digo, será que eu vou conseguir dizer alguma coisa depois de tudo isso aqui? É complicado no sentido de muitas informações, mas a gente citou algumas para vocês depois verem, né? Mas aí, então, esses pensamentos que a gente vai ter motivado, né, por determinação, do querer, eu quero, né, eu posso, eu devo, então, a gente vai focar e deixar que o nosso pensamento esteja sempre impregnado por emoções positivas, produzindo a harmonização dos nossos sistemas energéticos, das células, e a consequência é a recondução. É como a gente encontrar um caminho que vai nos levar de volta para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente viveu, para aquela pessoa que a gente ama, enfim, tudo que a gente vai de reencontro a toda recondução do nosso estado normal. E o estado normal não é doença, não. O estado normal são as coisas boas que nos envolvem e o que a gente pode envolver as outras criaturas. Então, ter o pensamento com a finalidade de obter cura, há igualmente a participação do fluido magnético. A gente falou isso na semana passada, né, sobre o fluido magnético. E esse fluido magnético, onde é que eu vou achar? Pode ser não, disponível
em todos os seres humanos. Todos nós temos, gente, todos nós temos esse fluido magnético encarnado e os espíritos também têm. E juntos ou separados, de acordo com a nossa condição, nós podemos efetuar a cura diretamente ou realizá-la através de uma pessoa que atua como médium, ou seja, a gente tem um intermediário, né? Mas a gente encontra dessas formas que a gente acabou de falar. E isso está, inclusive, no livro da Gênesis, né? Quando ele diz que todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Ou seja, quanto mais eu tiver energia, quanto mais eu tiver a disponibilidade, o meu querer, tudo isso aí vai acrescendo, vai trabalhando positivamente, rápido, sem interferências. E até porque a gente já citou, a gente vai educando o nosso pensamento, a gente vai educando entender que o meu pensamento tem poder. O pensamento tem poder. Gente, a gente não pode esquecer isso. De maneira alguma, a gente não pode esquecer o poder do pensamento, né, Marli? Não podemos. Porque quando a gente diz, a gente coloca em cada um de nós, né? Que bom que você está com saudade, já voltou, então vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo, não, vamos fazer melhor, Sandra. Vamos fazer melhor. A gente pode, né? A gente pode fazer tudo melhor. Vamos acreditar. Ah, Bruna, não tinha lhe visto ainda. Boa noite, querido amigo. Então, a gente tem que colocar em nós que pensamento é força, é energia, tem poder. Junto da vontade, faz milagres. Aí sim, milagre no sentido da realidade, né? Dentro da realidade. Então, o poder de curar pelo pensamento depende da força de atuação energética. Depende dessa força energética, da vontade, da elevação espiritual e do interesse, olha aí, do interesse, né? Que interesse? Do interesse de que se propõe a realizar. Eu quero, eu tenho interesse em fazer isso, eu tenho interesse em aprender. Então, a gente vai assim propondo e realizando curas, como eu já citei hoje, em nós e naquelas criaturas que buscam o nosso auxílio, né? Seja pelo pensamento, à distância, ou seja, a cura próxima, né? Presencial. Né? E a gente está vendo que a cura existe presencial ou não presencial. E o poder é variável, sim, a gente falou, mas eu quis trazer isso de volta, né, de novo hoje. É o poder variável de pessoa para pessoa, porque é decorrente, ou seja, é derivado desse fluido magnético. E esse fluido magnético depende do seu emocional, do seu controle, da sua harmonização. Por quê? Porque ele é emitido, né? Ele é emitido dentro do pensamento, da vontade, da ação que procede, tudo isso pelo nosso pensamento sobre a ação da vontade que a gente citou agora. Deu para entender essa parte? Eu espero que vocês tenham entendido, que essa parte eu achei maravilhosa. Que o poder da cura, pelo pensamento, depende da força de atuação energética, da vontade, da elevação espiritual e do interesse daquele que se propõe a realizar a cura e do poder que é variável de pessoa para pessoa, a gente precisa entender. Então, eu quero curar, o que é que eu vou fazer? Vou vibrar cada vez mais. Vou vibrar, vou desejar, eu quero, eu posso, eu vou emitir esse pensamento para fulano, porque a distância não está aqui do meu lado. Se eu visito alguém em hospital, eu estou ali vibrando para ele. Se está fazendo um tratamento de cura, se está fazendo um tratamento quimioterápico, da quimioterapia, o que é que eu vou fazer? Vou vibrar para que aquela medicação, aquela droga que ele está, vai funcionar. É assim que a gente tem que fazer. Se tem alguém amado ou não, conhecido ou não, tem aqueles que nós não conhecemos, mas são nossos irmãos, eu posso vibrar para eles. Está na UTI, vou pensar, porque meu pensamento é pela ação da vontade, vou conseguir, vamos conseguir. Né? E quanto maior mais energia,
emitida da pessoa sobre o amor. Eu tenho amor pelos meus irmãos, eu tenho amor por a cura, eu tenho amor por esse trabalho, pela aplicação do passe. Eu tenho amor. Se eu disser isso para mim, me encher, me envolver de amor, vou estar amparada pelo amor. Eu vou estar amparada pelo aquele amor que envolve todo o processo de cura, pela vontade do que estão necessitados de receber e por aqueles que juntos, unidos nesse único ideal de cura, a gente vai conseguir trazer, livrar tantos, nós mesmos, das aflições que a doença deixa para todos nós, seres humanos, né? E assim, precisamos entender, mais uma vez eu vou repetir aqui, que pensamento e vontade, o pensamento é um agente, é um atributo da alma, então eu tenho esse atributo, temos esse atributo, então vamos saber usar esse atributo não só para nos curar, mas para curar aqueles que buscam pelo psicológico, que está debilitado, pela dor física, pela dor moral, pela dor espiritual. Vamos curar, vamos ser curadores da luz, vamos ser curadores de verdade, com esse amor todinho, com todo esse processo benéfico a todo indistinto, a qualquer um de nós. E assim vamos curar, porque como esse pensamento é o atributo da alma, a gente vai conseguindo, porque nada é maior do que o amor que aquele irmão nosso maior nos ensinou. Aquele amor que Cristo nos ensinou a curar, daquele amor, daquele que diz amai o próximo como a si mesmo, daquele ensinamento que os sábios, como eu já citei também na reunião, no encontro passado, do passado dizia tanto, conhece-te, vamos nos conhecer para que a gente possa se curar. Vamos conhecer a fragilidade daquele irmão, porque eu conhecendo a fragilidade daquele irmão, eu vou conseguir auxiliar. Cura, Senhor, aonde dói em cada um de nós, porque essa cura é mais do que importante, porque quando a gente tem a mente sã, o corpo também estará sã. Então, minha mente trabalha positivo, tudo em mim será positivo. Se eu tenho uma dor, eu não vou fazer dessa dor mínima uma catástrofe. Eu não vou fazer dessa dor física que está aqui, que eu penso que está me matando, não está me curando, porque a dor também cura. E eu preciso entender. E quando essa dor está demais, eu digo, Senhor, cura onde dói em cada um de nós. Dá-me a força necessária para entender esse momento difícil, para entender essa saúde abalada. Porque quando eu entender, eu vou buscar a causa. O meu corpo fala, qualquer um corpo fala. São os sinais de que eu preciso me corrigir. Se doeu a coluna, eu preciso ver a minha postura. Se doeu a cabeça, eu preciso saber se o meu óculos não está com as lentes não mais positiva para mim. Então, eu vou curando, vou buscando. E quando está aquela dor máxima, aí eu entro com a minha energia. Eu entro com o meu pensamento positivo. E assim a gente vai se ajustando. Eu vou tentando conhecer o meu corpo, eu vou tentando harmonizar os meus chakras, eu vou renovando a minha energia, eu vou fortalecendo a minha energia magnética e vou me auxiliando com a cura quântica, que é o que nós necessitamos. Então, tudo isso, gente, eu espero que nós tenhamos, eu e vocês, tirado uma lição maravilhosa de tudo isso. Porque quando a gente se conhece, a gente é capaz de tudo, tudo de bom, porque as outras coisas não interessam, isso não existe, né, Denise? Então, a gente vai realmente buscando, Silvia, vai buscando encontrar, vai buscar encontrando aquela energia que nos fortalece, que nos dá equilíbrio, mesmo que a gente chore para desabafar. Deixa as lágrimas rolarem pela sua face.
Depois respira, enxuga e está tudo ok. E eu vou dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor da vida, por ter me dado tanta oportunidade de me curar, de me conhecer, de auxiliar, de amparar aquele que desconhece, que não acredita, que perdeu a fé, que perdeu a esperança, e não se pode perder, a esperança não morre nunca. Ela é viva dentro de qualquer um ser que acredite que ela existe, de que acredite que ela nos salva, que ela nos ajuda, que ela nos auxilia. E quando a gente sente tudo isso, a gente olha e diz: Deus, obrigada. A gratidão, a gratidão, a gratidão. A paz que a gente consegue, a paz interior, ela começa dentro de cada um de nós. A força necessária, o que é que nos dá a força? A vontade. O que é que fortalece essa força? Eu acreditar. O que é que diz para mim que é o amor? O que é o amor? O amor é tudo que a gente olha à nossa volta. É tudo aquilo que a gente se sente feliz por dizer à pessoa: tenha calma, por dizer ao outro obrigado, por dizer ao Criador de tudo gratidão pelas minhas lágrimas, pelos meus sorrisos, pelos dias que eu me sinto feliz, pelos dias que às vezes eu penso que vou cair, mas que vem aquela força superior e me puxa assim, feito que puxa a roupinha no cabide e me põe de pé. Tudo isso é muito importante para todos nós, indistintamente. E que assim a gente agradeça. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada todas as vezes que eu chorei. Muito obrigada por todas as vezes que eu pensei que eu não iria superar e superei. Muito obrigada pela oportunidade de ter estendido as mãos tantas vezes, de ter ouvido tantas vezes, de ter chorado, abraçado com aquele que sofria, mas que a gente deu aquele abraço, aquele acalento e conseguiu auxiliar. Obrigada, Senhor, por tudo, 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 hoje e sempre. Muito obrigada. Gente, obrigada. Vocês todos, Fátima, Êmia, Marluz, Antônio, muito obrigada. Todos vocês, Marinês, Maria Helena, Elma, Ana Alice, todos vocês, muito obrigada, Silvia. Muito obrigada mesmo, Neide Madalena. Todos vocês, muito bom, maravilhoso encontrar vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Sandra, seja bem-vinda de volta. Denise, vocês todos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela companhia, pelas vibrações que vocês mandam para que a gente possa conversar. E estaremos aqui na próxima semana no CD, mas eu espero que sim, estejamos juntos, né? Mais uma vez. E assim, Fátima, amiga, obrigada por tudo também, muito obrigada. Olha, na próxima semana, as doenças da alma, vamos conversar sobre a profilaxia, ou seja, a prevenção dessas doenças. É bem mais fácil, né, não, do que o que a gente citou hoje. A gente consegue, sim, que sejamos todos muito abençoados, muitas bênçãos de paz, de luz, muitas curas, bênçãos de cura para todos nós e para aqueles que sofrem, para aqueles que nós conhecemos e os que nós não conhecemos. Todos merecemos, somos todos merecedores, né? Muito obrigada por tudo a todos vocês. Adriana, obrigada pela oportunidade. Margarete, obrigada. Avner, muito obrigada. Marlene, obrigada a todos vocês. Ana, obrigada, querida. Obrigada a todos. Janete, dá um beijão no Caleri, tá? Fica todos na paz, ficamos na paz e até a próxima. Tchau, 12 minutinhos. Olha como eu estou quase disciplinada, só 2 minutinhos que estou passando aqui. Que maravilha, hein? Tomei, realmente melhorei, viu? Só estou 2 minutos, não são 5, mas se eu não parar de falar, vai ser 5, né? Então, tchau. Beijo, abraço para vocês, abraço fraterno, com muita paz e muita luz, tá? Estamos aqui. E estaremos até o dia que Deus queira que nós estejamos.
Muita paz e muita luz para todos nós. Obrigada, Adriano, muito obrigada. Valdinéia, a todos vocês, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Bye, 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 bye. Tchau, tchau.